Palmeiras e São Paulo, onde assistir, o horário e as prováveis escalações. Tem também a Libra soltando uma nota contra o Flamengo. A coisa tá escalando de nível aqui, hein? E o Palmeiras encaminhando a contratação de um atacante do Flamengo, um jogador aí que é muito querido pelo Felipe Luiz. E jornal argentino rasgando elogios para a dupla convocada pelo Palmeiras, Aníbal Moreno e Flaco Lopes. E o Felipe Melo abrindo o jogo aí, rasgando o verbo sobre o nosso tigrinho, né? O nosso Vitor Roque, ele falando algumas verdades aí sobre Vitor Roque. Você sabe que o Felipe Melo não tem papas na língua, né? Vamos junto? Caminhão de notícias para vocês nesse sábado. Pô, tá fazendo um churrasquinho, tá preparando o churrasco agora, tá... sei lá, cara, fazendo o almoço, algo nesse sentido, deixa o vídeo rolando aí, dá aquele like maroto, por gentileza, chega junto com a gente aí, você que já conhece o nosso trabalho, você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos e esse cara do meu lado é o Arlan Dias, quase todo santo dia a gente tem aqui informações, entretenimento, resenha, muito debate aí sobre futebol e Palmeiras, fechado, meus amigos, e hoje em especial, ó, com a camisa do Vascão, presente do meu amigo Marcelo lá, carioca, vascaíno, sofredor, homem, coitado do Vasco. E ele me deu, eu troquei com ele camisa do Vasco, né? E como não ser, né? Não ter afeição ao Vasco, os caras ganharam do Cruzeiro, empataram com o Flamengo, turno e retorno, e perderam pra gente no turno e no retorno também. Então... Fora que o Vasco é um time que eu simpatizo também, é uma camisa muito bonita aqui, ó. Hoje eu vou gravar de Vascão. Obrigado, Marcelinho, pelo presente aí, viu? Muito bonito, meu irmão. Ele ficou com a do Palmeiras também, obviamente, né? Vamos lá, Erla, para as notícias do dia? Bora. Aliás, só um adendo, aquele vídeo do cara palmeirense no meio da torcida do Vasco é o melhor vídeo da história, viu? Toda vez que o Vasco ajuda a gente, eu posto aquilo lá é incrível, velho. É a união Vasco e Palmeiras. Vamos falar aqui, ó, rapidinho. Primeiro de tudo, jornal argentino rasgando elogios aí para Aníbal Moreno e Flaco, que está falando de sinais de renovação. Seleção argentina, que já é uma seleção que não é que ela é velha, né? Ela já está no seu ponto de maturidade. Eles têm bons valores ali chegando. E Aníbal Moreno e Flaco Lopes, eles são a surpresa da convocação da Argentina para a data FIFA de outubro. A Argentina que já está classificada. Tanto o volante quanto o atacante do Palmeiras, eles vão para o time do Scaloni para a disputa de 2 amistosos. Então, a Argentina, que é atual campeã do mundo, ela passa por um processo de renovação. E o Diário Olé, o famoso Diário Olé, um dos mais tradicionais aí da Argentina, ele citou essa dupla do Palmeiras como as novas caras da seleção argentina. Eles destacaram aí a evolução física do Aníbal, desde que ele deixou o Racing, falou também da evolução física do Flaco, né, de toda a evolução do Flaco, ainda cita o Aníbal, que é um meio-campista de 26 anos, ele é titular do favorito a ganhar a Libertadores, do favorito máximo a ganhar a Libertadores. E eles também citam assim, ó, nessa posição onde o McAllister, né, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandes e Leandro Paredes vêm à tona, outros rostos também são necessários, escreveu o Olé. E aí no ataque, o Diário Olé, ele destaca o melhor momento da carreira do Flaco Lopes. E questiona se ele, que tem 24 anos, enfim, vai receber uma chance para entrar em campo. Porque na primeira convocação dele, no mês passado, ele ficou de fora do primeiro jogo das eliminatórias e depois ele acabou não entrando, né? Mas no segundo jogo ele foi para o banco. E eles comentam assim, ó, com enorme capacidade atlética, força física e técnica individual, o jogador formado no Lanús há 6 anos jogou em uma liga regional. Agora tem a chance de brigar por uma vaga na próxima Copa do Mundo e consolidar a renovação da renovação. Finalizou aí o Olé. E além do Flaco Lopes e o Aníbal Moreno, o Olé ele também aponta o goleiro Facundo Cambeses, do Racing, e o zagueiro Lautaro Ribeiro, do River Plate, e o Marco Senesi, do Bournemouth, da Inglaterra. Outros sinais aí de renovação da seleção argentina. Então, o jornal ele já valoriza, né? Já fala dessa questão de renovação, porque a Argentina ela tem um elenco experiente, né? Ela tem um elenco muito experiente, um elenco que ainda funciona, mas em algum momento, né, de fato, esses caras eles vão passar por uma renovação. Eles se perderam para o Equador aí o último jogo, já estão classificados, né? E você vê Rodrigo De Paul, Otamendi, o próprio Paredes, o Tagliafico, o próprio Montiel. Tem muitos jogadores aí na Argentina que, pô, vão ter que abrir espaço, né? E essa leva do Palmeiras, eles chegam com experiência, estão chegando com experiência, né? E com tudo em dia, né? Físico, mental, já experiência, porque estão enfrentando jogos grandes aqui também, né?
Cara, você fala as opções do meio aí da Argentina, a gente lembra do ataque, que saco ter uma geração boa da Argentina, né, cara? É muito boa, assim, porque não é nem só, a gente sempre viu uma Argentina boa, que o Brasil antigamente equiparava, geralmente até sobrava em relação a eles, né? Mas hoje o time deles é incrível. E olha, eu arrisco dizer que Flaco Lopes e Julián Álvares seria algo bem parecido com Flaco e Vitor Roque, viu? Que a movimentação dos dois ali seria bem parecida. Não sei se o Scaloni tem observado o Palmeiras a esse ponto, mas, cara, ia rolar bem, assim. Mas é legal demais, né, cara? E a gente precisa lembrar mesmo disso. Outro dia eu vi até alguém postando que a seleção brasileira muitas vezes não olha pro Palmeiras, os caras, e não é de hoje, né? Sempre teve esse problema aí, a gente fala desde lá do Dudu e tal. E aí você pega a seleção atual campeã do mundo com esse elenco aí, com essas opções absurdas que tem no meio campo, que tem no ataque, e chega e vê o Palmeiras no momento que tá e leva os caras. Tipo, hoje, né, você falando as opções, obviamente a seleção argentina é melhor que a do Brasil, para mim, em todos os pontos. Na questão de elenco, na questão do time ali montado, na questão tática, tudo, né? Tanto que a gente viu o jogo contra os caras, foi assim, deu até vergonha, né? Tudo bem que era um outro momento, mas mesmo assim, acho que hoje se enfrentar não vai ser muito diferente, não. E essa seleção que é, para mim, se não a melhor, uma das melhores do mundo hoje, olha pro Palmeiras e fala, não, os caras estão jogando muito bem aqui, eles vão jogar muito bem na seleção também. E a seleção brasileira tem essa resistência, né? É um negócio meio incompreensível às vezes. É, realmente, cara, e pra mim a Argentina, mesmo com esse time experiente, né? Experiente, pra mim é uma das favoritas pra ganhar a Copa do Mundo, que é um time que ainda funciona muito bem, viu? E tem o Felipe Melo aí, falando do Vitor Roque, como é que é a questão aí? Então, inclusive, complementa esse assunto que a gente tá falando de seleção, né? O Felipe falou sobre a questão da movimentação do Vitor Roque, do que ele tem feito, e ó, até a manchete aí você vê, é nível seleção o que ele tá fazendo. O Vitor Roque ele precisa de espaço para desenvolver velocidade. E ele precisa de alguém que seja, né, a referência, que faça esse trabalho. Ele não tinha isso. E esse cara é o Flaco, que ajuda bastante. Então, assim, é nível seleção brasileira que ele tá fazendo. Tá jogando de fato, absurdo, é nível seleção brasileira. Se você pegar os outros atletas da seleção, quem tá fazendo mais do que ele tá fazendo? O Richarlison não tá. O Então, Richarlison há algum tempo não tá fazendo o que isso O aí. João Pedro hoje é, em tese, o titular, né? Mas ele oferece Que tem feito o que o Flaco faz no Chelsea. É engraçado, é verdade. João Pedro que não foi chamado ontem, segundo revelou Ancelotti, por um problema que ele tem pequeno, mas ele optou por deixá-lo de fora. E o que a gente vai ver daqui para frente é se o Vitor Roque consegue ser regular. Ele tem 20 anos de idade, cara. O Flaco tem 24. E esses jogadores muito jovens hoje são os caras que estão fazendo a diferença no futebol europeu, por exemplo, em grandes eventos, na hora de decidir para manter a intensidade. Acho ele uma carta legal para você ter na manga, assim. E antes do programa, nos bastidores estávamos falando da seleção sub-20, né? O Vitor Roque tem idade para a seleção sub-20. A gente está falando dele na seleção brasileira principal. Exatamente. Já a falta que ele faz na nossa sub-20. Nossa, e que a falta. preparação para a formação dele, assim. Mas ele já é um jogador que é realidade, mas tem idade para sub-20, que está jogando agora o Mundial. E não é fazendo lobby aqui para a seleção também, que eu nem gosto muito quando vão convocados, mas é realmente ressaltar esse ponto, né? Ele falou, o Mansur falou ali questão do João Pedro, que pega o que eu falei do Flaco e do Julián Álvares na seleção. O João Pedro realmente poderia fazer essa dupla aí com o Vitor Roque. Mas é só para a gente pontuar essa questão, né? O que o Vitor Roque vem fazendo. A gente trouxe ontem informação aí que já tem time interessado e, infelizmente, é normal, porque o cara tá jogando muita bola e, mano, é 20 anos. O cara tem idade de seleção sub-20. É surreal o negócio. E você para pensar que dele pro Flaco são 4 anos de diferença, né? E no futebol, 4 anos de diferença são um abismo. É uma Copa, né? Se você for parar para pensar ali, o vácuo de um para o outro ali na questão de idade é uma Copa do Mundo. Então o Vitor Roque é um absurdo. Que contratação certeira do Palmeiras nesse sentido, né? Você tem o risco, você corre o risco de você botar um dinheiro desse jogador no vingar, você corre. Mas se dá certo também, você estourou o famoso estourou no norte, né? E o Vitor Roque aqui, ó, nas suas últimas 12 partidas, ele tem 9 gols e 4 assistências. 9 gols e 4 assistências. E ele também que é um cara privilegiado, né? Ele só fez dupla com craque aqui, ó. Endrick, o Flaco aqui no caso, eu vou falar, né? O Flaco é um cara privilegiado, ele só fez dupla com craque. Endrick, Estevão e Vitor Roque. Então,
Olha aí como tá o nível do rapaz. E se tratando de Vitor Roque também, uma informação importante é que ele é o jogador com mais bolas recuperadas no terço de ataque no Brasileirão, com 18 recuperações de posse. Isso aí o que muda, né? Você tem a pressão do jogador, você tem um jogador marcando em cima, então além dele ser um cara muito inteligente com a bola no pé, ele ser aquele cara que consegue ser agudo com a bola no pé, ele também é aquele cara que ele ajuda defensivamente, e muito se fala disso, não tem como você ter um atacante hoje, a gente sabe que é utopia ter um jogador hoje que não ajuda na marcação, né? Você precisa ter esse 9, esse atacante com essa função, né? E muito se falava do Rony, né? Ah, mas o Rony é esforçado, ele ajuda na marcação. Só que você precisa ter o cara com intimidade com a pelota, cara. Não é nada você ter Quem tem que ser esforçado é meu zagueiro, quem tem que ser esforçado na marcação é meu volante. O Vitor Roque, ele faz tudo o que o Rony faz, só que para mim, mais vezes melhor, né? Muito melhor. E, enfim, você viu ele, né? Influencer palmeirense afirma, Vitor Roque é igual a Rony. Mas, o Twitter usa isso, eu não duvido não. Mas lembra um pouco o Gabriel Jesus também, né? Essa postura aí do Vitor Roque em campo. E outra, tem que lembrar um negócio, o pessoal tá falando muito ali falou do Ferreirinha, do Neto, mas o Souza, eu tô deixando aqui meio em stand-by, o Souza falou outro dia, né, quando o Vitor Roque ainda tava mal, que é aquele negócio, né, o cara tá mal, todo mundo se aproveita e depois começa a elogiar como se nada acontecesse. Ele falou que o Vitor Roque não era muito melhor que o Rony, que tinha gastado dinheiro à toa, e que o Vitor Roque não faria 20 gols na temporada. O Vitor Roque, se não me engano, tá com 13 no total agora, né? Acho que 9 nos últimos jogos ainda. Se não me engano, tá com 13, não sei se exatamente. Fora os gols anulados dele aí também, né? Acho que teve uns 3 anulados aí. E ele falou, não sei se ele falou que é de tanguinho, de cueca, eu não quero ver o Souza de cueca, de tanguinho, mas eu vou, quando chegar perto ali, eu vou dar uma zoada nele, porque os caras são muito aproveitadores, velho. O maluco tá em uma fase, fala um monte de coisa, na hora que vai ser caçar agora, o cara finge que nunca falou nada, né, cara? Só que eu guardo as coisas, sou rancoroso essas paradas aí, velho. Ué, mas você tá certinho, velho. Quando falar uma groselha dessa, você tem que expor mesmo, né? Você tem que colocar na mesa mesmo. Porque é justamente isso, o cara tava sofrendo crítica, hein? Meu Deus, o que chamavam o Vitor Roque de bagre, e o cara não tinha nem 3 meses de Palmeiras, falando que o Palmeiras tomou o golpe do Tigrinho, né? Então, tem que expor mesmo, tá certo, tem que falar real mesmo. E vamos falar aqui também, ó, sobre o Palmeiras encaminhando a contratação de um atacante do Flamengo. O Palmeiras, ele segue sempre captando aí, né, jovens valores, né? O Palmeiras tá sempre de olho e... Lógico, ele faz isso visando jogadores com potencial de revenda e que podem figurar na equipe principal. E o Palmeiras contratou Felipe Tereza. Ele rescindiu com o Flamengo nas últimas semanas. Ele que tem 19 anos e ele foi o autor do gol do título mundial sub-20 do Flamengo em 2024. Então, lógico, o Palmeiras já tem uma filosofia de acertar bastante na base, então agora ele contrata um moleque com lastro, né? Um moleque que, decidiu aí campeonato grande para o Flamengo. Ele vai assinar até 2027, até o fim de 2027, e o Palmeiras fica com 70% dos direitos dele. Então, depois você joga aí no Instagram, se você quiser conhecer ele, né? Felipe Tereza 06. O Palmeiras vai, inclusive, já tentar colocar ele para jogar o mais rápido possível. O Palmeiras que está disputando hoje o Paulista Sub-20, e o Palmeiras conquistou 6 das últimas 8 edições. E o Palmeiras também venceu o São Paulo, né, nessa final. É um time muito forte nas suas categorias de base, está sempre se reforçando. Dá para se dizer que é o top time hoje das categorias de base aí dos grandes do Brasil, né? E, enfim, bom reforço, né, cara? É um jogador que o Felipe Luiz gostava muito, inclusive era muito elogiado pelo Felipe Luiz lá no Flamengo. Chegou a marcar pelo profissional, acho que uma vez, né, eu vi ali, mas assim, chega na idade já estourando, sub-20, então claramente é realmente uma captação para já pensar numa revenda. A questão da base hoje, você vê que ela perdeu um pouquinho de espaço no time principal, porque o Palmeiras contratou muito bem, né? Contratou caras muito prontos, então a base vai perdendo seu espaço, mas tá ali compondo elenco, né? É aquele negócio, se você não tem grana, você usa a base ali para resolver. Quando você tá estruturado, a base ela fica ali para compor elenco. Eu falei isso na questão do Estevão, você chegou até a fazer um vídeo, né, falando do quanto, querendo ou não, a saída do Estevão ajudou o Palmeiras de alguma forma, que você não pode esperar que esses meninos de 17, 18 anos sejam seus principais jogadores. Às vezes vai ser, né, no caso que foi o Hendrick, que foi o Estevão, às vezes vai ser, mas o ideal não, né, o ideal é esses caras serem esse ponto aí para complementar o elenco, a não ser que seja muito fora da curva,
e fazer uma grana, né? E esse menino acredito que seja muito para isso. E fora que dentro dessa briga aí, Palmeiras e Flamengo, pegar uma revelação deles nesse momento, o João Paulo Sampaio também, ele não é inocente, ele sabe o que fazer na hora certa também. Exatamente. Deixa aí nos comentários, pessoal, se vocês conhecem, né, o Felipe Tereza. Eu não conheço, tá? Eu sei realmente só das atuações ali que ele teve no Mundial Sub-20. Não sei se é um jogador excelente, mas óbvio, o Palmeiras sabe fazer essas captações aí com muita qualidade, né? E antes da gente entrar na nota aqui, na lapada, né, que a Libra deu no Flamengo, cara, nessa rodada do Brasileirão do fim de semana, tem chance extra KTO. Se você errar, eles te devolvem até R$25. Errou tua aposta? Você recebe R$25 de volta. Se você acertar, o lucro é teu. Eu tô falando da chance extra no Brasileirão com a KTO. Essa promoção tá valendo até 5 de outubro e ela é exclusiva para jogos da Série A. E para participar é muito simples, tá? Vai aparecer um QR Code aqui na tua tela ou o link fixado nos comentários. Você abre a tua conta na KTO agora, vai na aba promoções, criou tua conta, foi na aba promoções, você ativa a chance extra e você faz uma aposta ali, no mínimo, em 3 seleções, em 3 jogos diferentes. Por exemplo, o Palmeiras para ganhar, o Flamengo para empatar ou perder, e não sei lá, o Vasco, como eu tô com a camisa do Vasco, né? O Vasco para ganhar. Por exemplo, você faz 3 seleções em 3 jogos diferentes. Se essa aposta bater, você ganha normalmente. Se não bater, KTO te devolve até R$25 em apostas grátis. Fechado, meus amigos? Eu tô falando da chance extra KTO. E lembrando que semana passada contra o Vasco, a gente acertou uma odd 7, hein? Então a gente estourou lá, a gente não precisou nem da chance extra. A gente mandou muito lá na KTO na semana passada contra o Vasco. E lembrando que a chance extra ela só pode ser utilizada em uma aposta dentro do período promocional, tá? Então você tem até amanhã, domingão, dia 5 aí para fazer esses passos. Então jogue com responsabilidade. Site para apenas maiores de idade. Fechado? Mil Grau e KTO sempre juntos aqui quando o assunto é futebol. Valeu, meu amigo? E vamos falar agora da Libra. A coisa tá escalando, hein? A Libra soltou uma nota contra o Flamengo e rebateu as acusações aí do Flamengo. A relação entre a Libra e o Flamengo, ela tá estremecida aí depois que eles foram na justiça e eles conseguiram uma liminar no tribunal lá do Rio de Janeiro para bloquear 77 milhões que eram diretamente dos 30% da renda fixa referente à audiência de TV, né, que foi fechado ali no pay-per-view. Depois o Flamengo divulgar um comunicado na última quarta-feira que colocou ali os pontos que classificou como fatos e fakes, né, a respeito desse tema, foi a Libra que se manifestou publicamente. A Libra rebateu essas acusações aí feitas pelo Flamengo e declarou que não vai ter tratamento diferente com os outros 12 membros ali, que é Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Correia. Então a nota da Libra ela foi assim, ó, o seguinte, o que a Libra disse, né? A Libra tem um respeito absoluto pela instituição Flamengo, pela sua história emblemática e por muitas de suas conquistas, principalmente por sua torcida. Essa que merece que o futebol brasileiro, no futebol brasileiro, o Flamengo se nega a construir. No entanto, tem também o mesmo respeito por todos os seus demais membros, todos os clubes do futebol do Brasil e todos os seus milhares de torcedores apaixonados. Parte do comunicado deles aqui, né? E reiterou, né? Por mim, o bloco manda o recado ao Flamengo. O futebol brasileiro não tem um dono, tem milhões, tem 212 milhões de donos. E a Libra ainda reiterou, né? É falso afirmar que o Flamengo deseja diálogo. Quem interrompeu o diálogo foi o Flamengo, com medida liminar sem urgência, obstruindo o fluxo de caixa dos demais clubes da Libra, com o objetivo de pressioná-los economicamente e sem que estes sequer tenham sido ouvidos do processo. Ato que contradiz o espírito associativo e é o exato oposto ao diálogo. A Libra representa a vontade coletiva de seus membros em construir uma futura, que eu vou tentar cortar as coisas óbvias, tá, gente? É falso que o Estatuto da Libra seja omisso sobre os critérios de distribuição de receitas de audiência. A regra de distribuição da receita negociada coletivamente pela Libra está descrita no Estatuto. Colocou também que cadastro não é audiência e é falso que o Flamengo queira respeitar a decisão dos demais clubes. Falou também que é falso, né, afirmar que o Estatuto da Libra assegura um valor mínimo garantido em benefício ao Flamengo
é falso que o Flamengo tenha votado contra as mudanças das regras. E é falso afirmar que o Estatuto da Libra assegura um valor mínimo garantido em benefício ao Flamengo. Qualquer mínimo garantido só seria aplicável em benefício de todos os clubes, caso a Libra viesse a se tornar a realizadora do campeonato. É falso que o Flamengo tenha votado contra mudanças das regras e é falsa a alegação do Flamengo de que precisaria fazer uso de uma liminar para evitar prejuízos. Então, eu tentei resumir aqui para vocês, né, os principais pontos que a Libra, a nota que a Libra emitiu aqui. E mais uma vez, o Flamengo tomando de tudo que é lado, né? Outra lapada aqui, os caras emitem mais uma nota e para mim essa frase ela foi sucinta, né? O futebol brasileiro não tem um dono, tem milhões. Foi aquilo que eu comentei ontem. Não vou ficar postergando muito aqui da minha opinião, porque assim, o Flamengo tem todo o direito de achar que deve ganhar mais. Justamente por tamanho de torcida, esse tipo de coisa, que não vou ser hipócrita por causa disso, né? Mas assim, é um contrato que está assinado, esse contrato, ponto, né? Ponto. Esse acordo já foi assinado em 2024. E agora os caras querem mudar, né? Eu até falei que sempre que o Palmeiras se posiciona sobre qualquer coisa, a galera discorda. É arbitragem, é gramado, qualquer coisa. Eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo todo mundo concordando com a posição da Palmeiras, a postura da Leila e tal. E só o Flamengo, só ele tá certo, né? O mundo todo tá errado, só ele tá certo. Mas assim, a Libra, me parece, por ter subido o tom e por ter bancado tanto isso, tem questões, digamos, como comprovar, né? Que quando você coloca que é falso a parada, você tem como comprovar, né? Que o Flamengo realmente concordou, que o Flamengo realmente bateu o martelo ali junto com todo mundo e agora tá tendo uma postura diferente. E, cara, realmente esse é um negócio que só vê flamenguista defendendo. Ou flamenguista, né? A pessoa que torce o Flamengo, ou a imprensa que tá do lado do Flamengo, os caras que a gente sabe que historicamente são a favor do Flamengo, e isso é inquestionável. E me parece que realmente não vai mudar muita coisa. Tem 1 ano ou 2 que a Leila falou, pô, toda vez que eu vou na reunião, parece que a gente dá um passo para trás, parece que vai sair o negócio e volta, né? Ela falou, e eu sou do ramo empresarial, a gente costuma resolver as coisas, né, em reuniões, né, não atrasar. Então, e a gente essa fala dela foi acho que uns 2 anos, talvez, e a gente tá agora em 2025, a parada não andou, pelo contrário, né? De fato, a impressão que dá é que só anda para trás. E o grande ponto de andar para trás é o Flamengo, né? Eu já falei um tempo atrás. A gente lembra muito da postura do Flamengo na pandemia, como que foi bizarro. A gente lembra daquilo lá, os caras jogando com o hospital de campanha do lado do Maracanã, um negócio assim que para mim marcou muito. E eu sempre falo, cara, time grande, óbvio, a gente sabe o tamanho do Flamengo, mas a postura do Flamengo não é de hoje, que é muito pequeno, né? E outras questões que nem vale entrar aqui. Mas o Flamengo, para mim, eu já falei que é um dos grandes atrasos do futebol, é o Flamengo, do futebol brasileiro é o Flamengo. Bom, meus amigos, o que vocês pensam a respeito aí desse assunto da Libra, né? Lembrando que às vezes alguém quer trazer um outro ponto aí, fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas teve até uma nota ontem, inclusive, todos os clubes eles emitiram uma nota, você pode pesquisar aí depois, que a gente não consegue ler de todos aqui, né? Passar todos os pontos, mas diversos clubes aí soltaram notas ontem. Né, o esclarecimento da Libra, né, sobre o posicionamento do Flamengo, o Santos, o Palmeiras, o São Paulo, todo um monte de clube ontem postou, né, falou diante dessa postura, a Libra, do seu compromisso e transparência com o diálogo e fortalecimento do futebol brasileiro, né, basicamente colocando os esclarecimentos, né, todos os clubes emitiram uma nota a respeito disso. Então esse assunto ainda vai longe. Para a parte final do nosso vídeo aqui, vamos falar de Palmeiras e São Paulo, onde você pode assistir, o horário e as prováveis escalações. Mas parece, antes de tudo, tem uma informação importante, Ornas, queria apresentar aí pra gente, que a torcida que conduz não vai conduzir. A gente deve ter um público bem pequeno no Morumbi, hein? E público pequeno no Morumbi fica muito, muito nítido pelo tamanho do estádio, né? Vamos ver o Plihal falando aí. Eu tenho dificuldade de entender este abandono da torcida do São Paulo em relação ao time. Acho que pela eliminação. A crítica à direção, à presidência, ok. Estão cobertos de razão e tem todo o direito. Tem direito de questionar o time também, de criticar o time, não é isso. Mas se há um ponto positivo desse elenco do São Paulo, é ser um elenco brigador. Ou alguém aqui achava que o São Paulo, em condições normais, poderia brigar pelo título da Copa Libertadores. O que acontece? Quer dizer que se não ganhar a Libertadores, você larga? Não. Se você não ganhar a Copa Libertadores, com as dificuldades que o São Paulo tem, se abandona? Não. Porque a previsão de público para domingo é de 25 mil pessoas, o que eu acho um absurdo.
12 mil no jogo contra o Ceará também já achei, menor público desde 2019. Mas ainda havia desculpa de ser o jogo da ressaca. Foi o primeiro jogo depois da eliminação na Copa Libertadores no Morumbi. Aí beleza, mas esse segundo contra o Palmeiras, jogo domingo, 4 da tarde. O São Paulo sempre reclama que nunca joga domingo às 4 da tarde. Aí isso vai acontecer contra um rival, depois de um jogo que você venceu com um jogador a menos desde os 20 do primeiro tempo por 2-0. Um adversário que pode estar numa draga, o Fortaleza, mas o São Paulo não derrotava o Fortaleza há 5 anos. Aliás, desse jogo aí, né, do São Paulo e Fortaleza e São Paulo, teve a expulsão do Rigoni e eles ganharam com 1 a menos, né? E eu tô achando que o problema do São Paulo é do Rigoni e ele não vai jogar. Então, eu não sei se é reforço para nós ou para eles isso aí. Então, cara, realmente, né? Eles ganharam do Fortaleza. Para mim é o elemento do futebol. Porque eles estavam com o jogador a menos o jogo inteiro e eles ainda conseguiram fazer 2-0. E eu olhei ali, dei uma olhada nos lances do jogo. Pelo que me pareceu, foi um amasso do Fortaleza. Então vamos ver aqui, né? Na tabela hoje, falando aqui já de escalação, né? Onde você pode assistir tudo direitinho. A vantagem é do Palmeiras, né? O Palmeiras tem 52 pontos, é vice-líder. Já o São Paulo está em 7º com 38 pontos. E uma coisa também que vale mencionar é que o clássico ele volta para o Morumbi. O último foi em abril de 2024. Então, nessa ocasião aí, o Palmeiras e o São Paulo eles ficaram no empate por 0-0, que foi no jogo do Brasileirão. E onde você pode assistir São Paulo e Palmeiras. Esse jogo ele vai ter transmissão da Globo, TV aberta, e também do Premier no pay-per-view, tá? Prováveis escalações aqui onde você pode assistir o São Paulo, que tem muitos desfalques. São Paulo não tem só o Rigoni como desfalque, que ele foi suspenso pela expulsão contra o Fortaleza. O Crespo, ele não vai ter o Calheri, o Rian Francisco, o André Silva, o Luan, Ferrarese e Rafael Tolói, todos machucados. E o palmeirense, Arboleda, retorna de suspensão automática. E o Alan Franco e o Lucas, eles ficaram em São Paulo, né, contra o Fortaleza. Eles não viajaram, eles podem ser relacionados. Então, o São Paulo ele deve ir com o Rafael, Negruti, Arboleda e Sabino. Cedric, Pablo Maia, Bobadilha, Rodriguinho e Enzo Dias, Luciano e Tapia, ou Ferreirinha, né? Já o Palmeiras não tem o Paulinho, né, que lesionado, e o Lucas Evangelista, eles estão fora da temporada, e o Kelvin, lateral, é dúvida. Então o Palmeiras deve ir com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Aqui a coisa tá boa, né? Na boa. Para mim é jogo. Se o Palmeiras sair, se o Palmeiras não respeitar demais o São Paulo, ganha lá dentro. Olhando os times é absurda a diferença. O Palmeiras hoje no papel ali no time titular é muito melhor e tem a questão do elenco. Acho que quando precisar mexer o Palmeiras, né, mesmo que a gente reclama de um de outro aí, mas tem bem mais opções, né? O São Paulo tá num momento bem difícil da temporada, com tudo, né? Tem essa questão aí, a questão da torcida, a questão da diretoria, o time. Tá realmente, eu acho que é o pior momento do São Paulo nos últimos anos e nessa temporada com certeza é o pior momento. Depois de uma eliminação, teve a vitória aí contra o Fortaleza, mas perdeu pro Ceará em casa também, né? Perdeu aquele jogo ali, aquele 1-0, poderia ter sido até um pouquinho mais. Então, sim, São Paulo realmente tá num momento muito complicado. Só que é aquele negócio, né? Jogo no Morumbi, você até falou do último aí, né? Empate, é sempre esse jogo suportável. O Crespo, que sempre leu muito bem os times do Abel Ferreira, né? Parece que o Crespo ele deixou uma fórmula aqui, depois todos os outros técnicos replicaram o lance de segurar o time do Abel. Mas o que acontece com o São Paulo agora é que ele meio que não tem como, assim, as peças para segurar. Você até leu aí, o Negruti, por exemplo, ele vem da base, ele é mais um volante do que um zagueiro em si, então ele meio que tá adaptado ali. O Sabino e o Arboleda também não tá num grande momento. O Arboleda não faz muito tempo que voltou de lesão. Aí você tem ali o Bobadilha e o Pablo Maia, geralmente tinha o Alisson, tava sendo o Alisson e Marcos Antônio. Marcos Antônio tava jogando muito bem, inclusive, tipo, se foi um grande acerto ali, dos poucos acertos da diretoria de São Paulo. Então eles estão com problemas sérios, assim, em todos os setores, né? E o fator, por exemplo, o Luciano, que sempre faz gol em clássico, e enche o saco pra caramba, e pode ser que realmente ele incomode nesse sentido, é um dos piores jogadores do momento de São Paulo, e eu espero que não seja agora que ele desencante. Então, se você analisar
sem a questão da mística, do clássico, disso, aquilo, realmente o Palmeiras está no momento bem melhor que o São Paulo. Eu espero que isso se confirme em campo, né? Enfim, já diria o filósofo, né? Clássico é clássico e vice-versa. Esses momentos, eles é difícil, né? Eles entrarem 100% em campo com um momento ruim, porque vocês sabem que a coisa aí ela pode mudar muito rápido, né? Para se tratar de clássico, a cobrança é muito maior, né? Os caras entram com a outra chavinha ligada aí quando se trata de clássico, e realmente foi o que você falou, né? O Crespo, ele, para mim, junto com o Rogério Ceni, o Crespo é um dos técnicos que mais dão trabalho pro Abel, porque eles espelham, né? O Abel, na época, quando o Crespo estava no São Paulo, na primeira passagem, ele jogava muito no 3-5-2, né? Fazia aquele famoso 3 zagueiros. O que o Crespo fazia? O Crespo só espelhava o time. O Crespo só espelhava o time, grudava um em cada um, aquele Luan, né, do São Paulo, acho que tá emprestado, né? Foi pro Vitória. Ele tá no banco, né, mas eu não sei se ele tá desfalque pra esse... Ele voltou com exatamente o Crespo, colocou ele de volta ali, mas ele tem pegado mais banco, eu não sei se ele joga nesse aqui. Então, esse cara, ele era sempre o melhor jogador, por quê? Cara, ele ganhava o meio campo, do Palmeiras, ele travava o jogo e não tinha jogo. Mas enfim... Eu acredito seriamente aí com o Abel, um novo esquema, os caras na boa fase, São Paulo vivendo aí uma crise, né? Lógico, tem o peso de ser clássico, mas se o Palmeiras for para cima, consegue ganhar lá dentro. E 26 mil pessoas, né? Cerca de 25 a 26 mil pessoas para o clássico, isso é pouco para o Morumbi, e que bom, né? Que bom pra gente nesse caso, que é palmeirense. O que você pensa a respeito aí, senhores? Deixa nos comentários, por gentileza. Caminhão de notícias aqui para vocês mais uma vez. O vídeo demora. Paciência, rapaziada. É muita notícia, é muita informação. Não dá para passar tudo corrido, né? Não dá para passar tudo de qualquer jeito. Valeu? Um abração para vocês. Você chegou aqui até o final, cara, por gentileza, deixa o like no vídeo, é muito importante para ele. Dá essa força pra gente, cara. Dá muito trabalho produzir aqui, trazer as coisas de uma maneira bem apresentada para vocês e discutida também, obviamente. Valeu? Um abração, bom fim de semana para vocês, bom sábado, e amanhã tem Palmeiras, a gente tá aqui também para trocar uma ideia. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.